olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Meu Deus, fala o nosso coração, meu Pai, nessa noite. Graças te damos, te louvamos por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito, por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, no nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Isso, os obreiros se assentam também no nome de Jesus. E aí, irmã Laudicea, deu tudo certo lá? Amém. Vamos lá então. Lucas 6,47. Olha só. E mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e o que as pratica. Vamos ler novamente, irmãos? Ó, mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, irmãos, nessa passagem bíblica, que possivelmente nós não iremos terminar hoje, viu, irmãos? Nós vamos destrinchar isso aqui, nós vamos ter muita revelação em cima disso aqui, tá? Jesus, irmãos, ele nos dá 3 conselhos do que nós precisamos fazer, ou seja, 3 ensinamentos. Jesus nos ensina que nós devemos fazer em cima desse versículo aí para sermos abençoados, ou seja, a base da fé cristã. Qual é, pastor, esses 3 versículos? Vamos lá. Eu mostrarei, os 3 ensinamentos, perdão, vamos lá. Eu mostrarei com quem se compara aquele que o que vem a mim. A primeira coisa é aquele que vai, ou seja, aquele que vai, meu irmão, até Cristo. Viu? Então a primeira coisa é aquele que vai. O que a Bíblia diz? Vinde a mim, né? Todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos o que? Aliviarei, né? E outra coisa, irmãos, eu estava dizendo nos outros cultos, tanto da manhã como da tarde, que, irmãos, se nós fôssemos a Jesus, como muitos irmãos vai a um profissional, como muitos vai, irmãos, a pessoas, ao homem, irmãos, muitas das vezes a vida de muitas pessoas estaria mudada, né? Ou coisa do tipo. A vida de muitas pessoas estaria melhor, porque, pastor, por que algumas pessoas estão sem paz de espírito? Porque tem pessoas que não têm paz de espírito, né? Ou seja, a pessoa, ela vive sem paz, ela vive, né, coisa do tipo. Sabe por quê, irmãos, que muitas pessoas, elas vivem sem paz de espírito? Quer ver, ó? Deixa marcado aí, Hebreu Igreja, que nós vamos voltar aí, tá? Vamos lá. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Vamos lá. Filipenses capítulo número 4, versículo número 6. Vamos lá. Isso, olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Ou inquieto, ou preocupado, coisa do tipo. Mas em tudo, pela oração, ou seja, pela conversa, pelo diálogo com Deus, irmãos, nós temos que aprender a conversar com Deus. Tem pessoas, irmão, que conversam com todo mundo, mas não conversa com Deus, né? Tem pessoa que conversa com o vizinho, conversa com o profissional, conversa com o Beltrano, com o Ciclano. Irmão, sabe por quê? Né? Creio eu que a irmã Laodiceia, né, ela pode confirmar isso também.
Por que que uma pessoa, irmãos, quando ela vai até um profissional, né, ela abre o seu coração, ela expõe tudo que tem lá. Meu irmão, essa pessoa fala, nossa, eu saí até mais leve para conversar com você. Por quê? Porque, irmãos, essa pessoa expôs o seu coração. Porque essa pessoa, ela disse o que estava dentro do coração dela. Então, meu irmão, a mesma coisa com Deus. Se eu fizer isso com Deus, é a mesma coisa, irmão. Né? Quando você está tomando vasilha, andando no carro, dentro do ônibus. Enfim, hoje à tarde eu sentei aqui, irmãos, ouvindo pregação. Eu estava aqui conversando com Deus. Não estava orando, não estava cantando, não estava clamando, estava conversando com Deus. Né? Ou seja, tá? A oração, vamos lá, e súplicas. A súplica já é um clamor, né? Já é você suplicar, né? Enfim, e com ações de graça, ou seja, com agradecimento. Apresente seus pedidos a Deus. Então, o que é que está deixando você ansioso, inquieto, preocupado, coisa do tipo? Então, eu tenho que apresentar a Deus, ou em oração, conversa e diálogo, ou em súplicas, ou com ação de graças, tá? Ou você deve apresentar a Deus. Para quê, pastor? Versículo 7, vamos lá. Versículo 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez, irmão? Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, meu irmão, por que tem pessoas que não têm paz de espírito? Porque não fala com Deus. Olha lá, ó. E a paz de Deus. Se eu conversar, se eu suplicar, se eu orar, se eu falar com Deus, eu terei paz de espírito, né? A paz dele encherá o meu coração. Porque, meu irmão, funciona assim. Nós falamos isso aqui outrora, né? Existe remédio para o corpo. A Laodiceia também pode confirmar isso, né? Existe remédio para o corpo, mas para a alma e para o espírito não existe remédio. Existe uma Laodiceia. A senhora que trabalha nesse ramo, né? Existe? Não existe. Então, irmãos, ou seja, o remédio para a alma se chama conversa com Deus, oração, súplica ou coisa do tipo. Irmãos, quantas vezes, né? Eu entrava dentro do meu escritório, lá no Jardim Paula. Irmãos, eu chorava com saudade da minha mãe, lembrando dela. Irmão, enquanto não tinha nada que passava a minha dor, irmão, o negócio só amenizava quando eu começava a falar com Deus, né? Quando, meu irmão, eu começava a falar, começava a pedir ajuda, começava a conversar com ele, aquilo amenizava, meu irmão, aquilo fazia com que a minha dor passasse, né? Ou seja, né, a minha conversa com Deus fazia, meu irmão, a minha conversa com Deus fazia com que, né, ele me desse paz, né, de espírito no nome de Jesus. Volta lá, Obreu Grito, fazendo um favor, vamos lá, volta lá. Isso, volta lá em Lucas capítulo 4, vamos lá. Isso, Lucas, olha lá, 6,47, olha lá. Quem se compara a mim é aquele que vem a mim, ou seja, a primeira coisa nós temos que ir até ele. E qual que é o segundo ensinamento de Cristo que nós devemos fazer? O segundo ensinamento é: ouve as minhas palavras. Então eu preciso ir e ouvir. E qual que é o terceiro ensinamento para nós aqui? Ó? Ouve as minhas palavras e o que as pratica. Então, meu irmão, Jesus, ele nos dá esses três ensinamentos para sermos abençoados. Ou seja, né? Nos dá esses três ensinamentos para crescermos espiritualmente, tá? Ou seja, qual que é o ensinamento? Aquele que vem, ou seja, aquele que vai, ouve e pratica. Meu irmão, não adianta eu ir, ouvir e não praticar. Então, Cristo, meu irmão, então, ou seja, Jesus, ele está nos dando esses três conselhos aí. Aquele que vai, ouve e pratica. Então, meu irmão, nesse versículo aí nós temos esses três ensinamentos, tá? Nós precisamos ir até ele, ouvir e praticar. Pastor, e qual que vai ser a consequência de eu praticar a palavra? Qual será a consequência, pastor, de eu colocar a palavra em prática? Qual será a consequência, pastor, de eu praticar a palavra? Então vamos ver, versículo 48, vamos lá, Obreu Grito, versículo 48, olha só. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação,
né, a torrente, ou seja, a tempestade, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, ou seja, tem versão aqui de derrubar, porque estava bem o quê? Construída. Então, meu irmão, o cristão, essa é a consequência de eu ser praticante. Se eu sou aquele que vou, ouço e pratico, meu irmão, nada me abala, nada me tira da presença de Deus. Ou seja, meu irmão, o cristão praticante é aquele cristão, meu irmão, que ele pode passar o que for, ele pode enfrentar o que for, ele pode, meu irmão, bater de frente com o que for, que nada o abala, nada, meu irmão, faz com que ele venha cair, nada tira ele da presença de Deus. Ou seja, eu não sei se você se lembra, né, o que eu sempre digo aqui, né, irmãos, né, nenhum momento a Bíblia está escrito que seria mar de rosa ou coisa do tipo, né? Nós vamos passar problema, dificuldade, coisa do tipo, né? Ou seja, está aí a base bíblica. Ó. Algum momento Jesus falou, irmãos, que se eu for um praticante, eu estou isento de passar pela tempestade do dia mal. É isso que está escrito aí, irmão? Sim ou não? Perdão. Jesus disse que nós vamos passar, irmão. Se eu for um praticante, eu não vou cair, eu não vou desviar, eu não vou me abalar ou coisa do tipo. Quem está entendendo, diga amém. Está aí, ó, na sua Bíblia. Ó. Nenhum momento, meu irmão, ele disse que nós não passaríamos. Na verdade, ele disse que nós ia passar lá. Ó. É como um homem que, ao construir, né, como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando ela veio, né, a inundação, a torrente, né, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ou seja, meu irmão, ou seja, aqui tem inúmeras revelações aqui, irmão. Eu não vou conseguir terminar com você isso aqui hoje não, tá? Hoje eu vou te dar uma revelação, semana que vem eu vou te dar outra, na outra semana, aqui, meu irmão, tem muita coisa para nós destrinchar aqui, ó. Tem muita revelação em cima, meu irmão, disso aí, tá? Então, ou seja, Jesus disse que nós passaríamos. Jesus disse que nós enfrentaríamos. Jesus disse, meu irmão, que nós iríamos, né, passar pelo dia mal. Mas se eu sou um praticante, meu irmão, não vou cair, né? Eu posso até me abalar, mas eu, meu irmão, não viverei abalado, viu, tá? E, versículo 49, olha só. Agora, Jesus está mostrando aquele que não é praticante, tá? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente, né, deu contra a casa, ela caiu. E a sua destruição, ela foi o quê? Completa. Então, irmãos, esse aqui é o não praticante, viu? Então, irmãos, isso demonstra que Jesus, ele está nos dando duas classes de cristãos. Ele está mostrando, a primeira classe é o cristão que vai, ouve e pratica. Foi a primeira classe. E a segunda classe de cristão é essa aqui. É aquele que vai, ouve e não pratica. E outra coisa, irmão, depois nós vamos estudar a parábola, nós vamos estudar várias parábolas, né, a fundo. Depois nós vamos estudar, irmãos, a parábola das 10 virgens. Irmãos, por que 5 virgens subiu e por que 5 virgens ficou? Porque ali, meu irmão, retrata a igreja. Metade da igreja vai subir e metade vai ficar. São duas classes de cristão também. E outra coisa, pastor, mas as 5 virgens que ficou não retrata, né, quem não tem Cristo, negativo. Depois nós vamos estudar lá, vou te mostrar passo a passo, meu irmão. Representa as 10 virgens, representa os cristãos. Só que, meu irmão, metade vai subir, metade vai ficar. Por quê? Porque metade é praticante e metade não é praticante. Tem pessoas que ela brinca, meu irmão, de ser cristão, né? Ela leva tudo na bagunça, ela leva tudo de qualquer jeito, os propósitos ela faz de qualquer jeito, as campanhas ela faz de qualquer jeito, os propósitos, né? A sua vida cristã de qualquer jeito.
Às vezes a pessoa, irmão, tem compromisso com o trabalho, né? Ela tem compromisso com o trabalho, ela tem compromisso, irmão, né? Com seus afazeres, né? A vida dela é toda organizada, irmãos, né? Em relação ao horário, em relação ao trabalho, em relação às suas finanças, né? É tudo em dia, meu irmão, né? Relacionado à sua vida, né? Social. Mas relacionado, meu irmão, à vida cristã, tem muita gente, irmãos, tem muitos que estão deixando a desejar, né? É tudo bagunçado, a pessoa não tem horário para orar, a pessoa não jejua, a pessoa, né, em relação ao culto é de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou seja, irmãos, né? Ou seja, né, muitos irmãos têm levado a vida cristã de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, irmãos, infelizmente, tem a classe, irmãos, tá? Do que vai subir e a classe que vai ficar. A classe, meu irmão, dos praticantes e a classe, né, dos não, meu irmão, praticantes. Ou seja, pastor, qual que é a consequência do não praticante? Vamos ler de novo aí, ó. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição, ela foi o quê? Completa. Ou seja, meu irmão, o cristão não praticante, qualquer coisa ele tira, qualquer coisa tira da presença de Deus. O cristão não praticante, meu irmão, ele vive desviado, ele vive caído. O cristão, meu irmão, não praticante, aquele, meu irmão, cristão imaturo, é o cristão menino na fé. Não tem, meu irmão, aquele cristão, qualquer coisinha, não vou na igreja mais, não vou ler a Bíblia mais, não vou jejuar mais, não vou fazer isso mais, não vou fazer aquilo, né? Vou te dar um exemplo mais ou menos como é um cristão, né, imaturo, ou seja, um cristão menino. Vamos supor que o Bre Antônio, ele voltou para a linha daqui, um exemplo. Ele está na linha daqui. Aí, meu irmão, o Bre Antônio prestando atenção no trânsito, com a cabeça mil, aí sobe, né, um irmão da igreja, cumprimenta o irmão vê com a cabeça mil, olhando o trânsito, coisa do tipo, não cumprimentou. Daqui a pouco, meu irmão, essa pessoa deixou de vir no culto, por quê? Não vou mais, por quê? Eu passei, o obreiro lá, não me cumprimentou. Irmãos, querendo ou não, é só um exemplo que eu estou dando aqui, mas isso ainda existe, meu irmão, em nosso meio de hoje. Irmãos, quem conta tempo é INSS. Irmãos, como é triste às vezes ver que tem crente, meu irmão, antigo de igreja que já era para ser mestre e ainda continua com esse tipo de meninice. Alguém falou alguma coisa para o senhor, pastor? Não precisa ninguém falar nada para a gente subir aqui e falar, né? Ou seja, irmãos, já era para ser mestre. Quem é o mestre? É o que ensina, né? Vamos supor que eu trabalho junto com a Nilce, né? Aí a Nilce, ela está vendo que eu estou enfrentando uma certa dificuldade na minha vida. Aí a Nilce, ela vem e fala, Alex, eu estou vendo que você está passando dificuldade, coisa do tipo. A palavra de Deus, ela diz assim, 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 mestre é quem ensina. Daqui a pouco ela está me ensinando, ela está pregando. Porque tem pessoas que acham, irmão, que ser mestre é estar em cima do altar ou vestido de uniforme de obreiro. Não, meu irmão, eu posso ser mestre no celular, eu posso ser mestre no meu local de trabalho, eu posso ser mestre, aonde eu for, eu posso ser mestre. Né? Então, tem pessoas que já era para estar ensinando, irmão, já era para estar discipulando, já era para estar, meu irmão, né, falando de Jesus, mas é como Paulo diz, né, muitos já eram para estar comendo comida sólida, mas ainda precisa comer comida papinha, né, comida de criança. Já era, meu irmão, para estar, né, crescido na fé, mas ainda é menino na fé, né? Para vocês terem ideia, meu irmão, um exemplo. Uma vez lá numa igreja que eu passei, eu estava assim durante o dia de plantão na igreja, aí chegou uma dona, falou bem assim, pastor, eu vim aqui informar para o senhor que eu não vou vir na igreja mais. Falei assim, tudo bem, mas qual foi o motivo, irmão? Ah, porque a irmã fulano, ela passa na frente da minha casa e não me dá carona. Aí eu falei assim, irmã, mas deixa eu perguntar algo para a senhora. Mas a senhora já pediu carona para a irmã fulana? Não, pastor. Eu falei, então a senhora está errada também.
Mas tudo bem, pastor. Mas mesmo assim, eu não vou vir mais para a igreja. Eu falei, irmã, Deus abençoe, a senhora vai com Deus. E nunca mais ela voltou mesmo lá não, irmão. Pelo menos a nossa igreja, ela, meu irmão, não voltou mais não. Então, meu irmão, são esses tipos de coisa que às vezes, né, tem levado muitos a ser meninos na fé. Meu irmão, esses são os cristãos não praticantes. São cristãos que têm anos de igreja, meu irmão, mas não cresceram na fé, né? Mas ainda são meninos, irmãos, né? Não criaram certa maturidade. O cristão, meu irmão, praticante é o cristão maduro na fé. Ele pode passar o que for, ele pode enfrentar o que for, meu irmão, mas ele tem maturidade para lidar com a situação, né? Porque quando você lidar com pessoa madura, né? A pessoa madura, ela sabe relevar, ela sabe ser chamada a atenção, ela sabe, né, passar por dificuldade, por isso, por aquilo. Já, meu irmão, o menino não. Qualquer coisa ele quer sair, ele quer parar, ele quer desistir, ou coisa do tipo. Então, meu irmão, aí tem duas classes de cristão: o praticante e o não praticante. Então eu finalizo perguntando para você, e você responda para si mesmo. Quem nós estamos sendo, irmãos? O praticante ou o não praticante? Quem nós estamos sendo, irmãos? O maduro ou, irmãos, o imaturo? Quem nós estamos sendo? O que fica de pé ou o que vive caído? Quem nós estamos sendo? Aquele, meu irmão, que a gente pode passar o que for, mas nada nos tira da presença de Deus? Ou nós somos aquele, meu irmão, que qualquer coisinha a gente enfim? Então, meu irmão, quem nós estamos sendo? Então, vamos nos esforçar a ser praticante, porque o praticante ele não vai cair, o praticante ele pode passar o que for, irmãos, ele vai se manter de pé. O praticante, ele é um maduro, o praticante, meu irmão, ele vai enfrentar o dia mau, ele vai enfrentar o que for e ele se manterá de pé. Quem entendeu, diga amém. Então coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça e oremos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela orientação, pela direção, pela instrução ao qual o Senhor nos deu aqui nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, graças te damos por essa palavra. Graças te damos pela sua orientação, pela sua direção. Meu Deus, e no nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por o Senhor ter aberto o nosso entendimento. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ter aberto o nosso coração. Meu Deus, o Senhor nos deu 3 ensinamentos. Nós precisamos ir, ouvir, meu Deus, e praticar. Não basta apenas irmos, ouvirmos e não praticarmos. Porque o praticante, meu Deus, é o maduro. O praticante é aquele que não retrocede, que não volta. O praticante é aquele que pode enfrentar, pode passar o que for, mas ele não, meu Deus, abandonará a sua fé. E o não praticante é aquele, meu Deus, o menino na fé. É aquele que qualquer coisa desvia, qualquer coisa sai, qualquer coisa para, qualquer coisa recua, qualquer coisa retrocede. Meu Deus, nos ensina a ser praticante. Nos dê forças, meu Pai, para sermos praticantes. Nos dê forças, meu Deus, para vivermos a fé. Nos dê forças, meu Pai, para andarmos na sua direção. Graças te damos, meu Pai, pela sua palavra. Graças te damos, meu Deus, pela sua revelação. Graças te damos, meu Pai, pela instrução do Senhor. E no nome do Senhor Jesus, assim nós te bendizemos, assim nós te glorificamos, assim nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Pai, que o Senhor irá fazer, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amigos de casa, domingo agora 18 horas, Santa Ceia lá em Levergé e aqui no Atalaia, 7h30 e 19 horas. Deus os abençoe no nome de Jesus.